Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre os tipos de investigações aplicáveis à ciência jurídica. Quando a gente fala desses tipos de investigação, a gente fala basicamente de 7 tipos. São eles: histórico jurídico, jurídico compreensivo, jurídico interpretativo, jurídico comparativo, jurídico descritivo ou jurídico diagnóstico, jurídico projetivo, jurídico propositivo e jurídico exploratório. Vamos começar falando sobre esse tipo de investigação que a gente chama de histórico jurídico. Quando você fala desse tipo de pesquisa, é uma pesquisa que ela vai fazer a análise histórica daquele instituto jurídico buscando soluções para o presente. Então, é um tipo de pesquisa que ela trabalha com aquilo que a gente chama de história do direito, mas não uma visão linear do tempo, né? Isso seria uma visão tradicional de fazer pesquisa histórica. Quando a gente fala de uma pesquisa histórico-jurídico, a gente entende, né, o tempo, o espaço, a cultura. Então, é um tipo de pesquisa que ela não é linear nesse sentido, né? É um tipo de pesquisa que ela investiga o contexto cultural, ela investiga o contexto social de determinada época, tentando trazer algum tipo de solução para o presente, ou seja, uma compreensão melhor para o presente. Eu queria fazer um detalhe, o seguinte: fazer pesquisa histórico-jurídica não é simplesmente colocar no primeiro capítulo, por exemplo, de uma monografia, de um artigo, falando sobre o aspecto histórico daquele instituto. É bem comum essa ocorrência e aí eu costumo brincar e dizer, gente, isso não é requisito essencial de qualquer trabalho, ou seja, não é premissa ter naquele trabalho necessariamente um capítulo sobre parte histórica. Isso aí, gente, é uma mera repetição, isso não é uma pesquisa histórico-jurídica, você simplesmente pegar e repetir aquilo que os autores falaram e sem trazer nenhuma contribuição para o problema de pesquisa de vocês. Então, a gente fala o seguinte, olha, só há necessidade de se colocar, por exemplo, em um artigo ou em um trabalho de conclusão de curso, um capítulo sobre história daquele instituto, se isso for importante para a compreensão desse instituto no presente, se isso fizer sentido dentro da pesquisa que vocês estão fazendo. Se não fazer sentido, não há a menor necessidade, né, de colocar isso. Isso só é colocado para ganhar volume, página e aspecto para você ser simplesmente criticado dentro da sua pesquisa. Não faz sentido algum, né? Então, inserir capítulos de parte histórica, isso é importante desde que isso tenha realmente alguma importância, uma necessidade, uma conexão para a verificação da hipótese que vocês estão trabalhando. A outro tipo de pesquisa que a gente pode dizer é a pesquisa jurídico-compreensiva ou pesquisa jurídico-interpretativa. Quando você fala desse tipo de pesquisa, você está falando de um tipo de pesquisa que ela vai analisar e vai decompor um determinado problema jurídico, uma determinada instituto jurídico. É bem comum esse tipo de pesquisa no âmbito do direito, né? A gente sempre tenta compreender o instituto jurídico, interpretá-lo, decompor aquele instituto jurídico. Então, é bem comum a utilização desse tipo de pesquisa. A gente tem também a pesquisa jurídico-comparativa. E quando a gente fala dessa pesquisa jurídico-comparativa, a gente está trabalhando com aquele tipo de pesquisa que ela está comparando ordenamentos jurídicos ou, dentro do mesmo ordenamento, comparando institutos jurídicos. É uma pesquisa muito importante de ser feita. Eu queria só chamar a atenção de que quando a pesquisa é uma pesquisa de direito comparado, ou seja, que a gente está comparando ordenamentos jurídicos diversos, a gente não pode se resumir a comparar duas leis em abstrato. Isso não é fazer pesquisa comparativa, jurídico-comparativa. Ou seja,
mais uma vez, é muito comum em artigos, em trabalhos de conclusão de curso ou outros trabalhos, a gente verificar a inserção, né, de um capítulo falar do direito comparado. Só que o que o pesquisador está fazendo é simplesmente ilustrando com a lei estrangeira. Ele simplesmente pega uma lei de modo esparso, pinça aquela lei do ordenamento jurídico estrangeiro e coloca dentro do trabalho e tenta trazer uma determinada comparação para uma lei existente no Brasil ou pela não existência dessa legislação existente no Brasil. Gente, isso não é pesquisa de direito comparado. Para você fazer pesquisa de direito comparado, vamos pensar, o direito é uma ciência social aplicada. Então, a gente tem que entender aquela lei dentro do contexto cultural e histórico daquele país. Então, nesse sentido, quando você estiver fazendo uma pesquisa de direito comparado, você não tem que analisar a norma, a doutrina em abstrato, nem a jurisprudência em abstrato. Você tem que trabalhar o ordenamento jurídico como um todo. Então, você tem que trabalhar a norma, a doutrina e a jurisprudência. Você tem que entender aquele fenômeno que você está estudando dentro do contexto em que ele está inserido e comparar com o contexto, por exemplo, brasileiro, se for o caso. Isso é fazer direito comparado. Agora, quando você pega a jurisprudência isolada, quando você pega a doutrina isolada ou a lei isolada, isso é apenas uma ilustração, mas não uma pesquisa de direito comparado. Por quê? Porque você não está analisando comparativamente os ordenamentos jurídicos ali existentes, ok? Então, vamos tomar cuidado, né, na hora de inserir aquele tópico no trabalho, falando assim do direito comparado. Será que é realmente esse tipo de pesquisa que você está fazendo? O outro tipo de pesquisa que a gente tem é aquela pesquisa que a gente chama de pesquisa jurídico-descritiva ou jurídico-diagnóstico. Gente, esse tipo de pesquisa é um tipo de pesquisa que o objetivo primordial dela é coletar dados e gerar resultados. Então, é um tipo de pesquisa que vai coletar números e tenta buscar algum resultado a partir daqueles números. Então, vamos pensar, imagina, por exemplo, que a UFOP está querendo investigar se o perfil do egresso traçado lá no projeto pedagógico do curso está sendo atingido. Então, para tanto, ela vai tentar buscar dados dos egressos, ou seja, daqueles alunos que já formaram no curso, e ver o que eles estão fazendo profissionalmente, pessoalmente, e a partir da coleta desses dados, comparar, por exemplo, com aquilo que está escrito no projeto pedagógico do curso e verificar se esses objetivos estão sendo alcançados ou não. É isso que é fazer uma pesquisa jurídico-diagnóstica, ou seja, é uma pesquisa que ela coleta dados e a partir desses dados ela verifica, faz um diagnóstico de um fenômeno ou de uma situação, problema. A gente também pode falar da pesquisa jurídico-projetiva. É aquele tipo de pesquisa bem complexa, por sinal, que geralmente é feita dentro de programas de pós-graduação, porque requer mais tempo, né, e mais maturidade do pesquisador, que é um tipo de pesquisa que vai tentar traçar a tendência futura daquele determinado problema jurídico em estudo. Então, é um tipo de pesquisa que ela busca traçar tendência, né? O que no futuro se espera daquele determinado instituto jurídico ou problema jurídico. Você também tem a pesquisa jurídico-propositiva. Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa que nem sempre é muito valorizada dentro da academia. Por quê? Porque é uma pesquisa que ela visa decotar, né, investigar determinado instituto jurídico e ao final propor. E ao final propor uma mudança legislativa. É aquele tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa de legiferenda. Porque ao final daquela pesquisa, ela vai gerar a propositura de uma norma, né, de uma legislação específica. Então, é um tipo de pesquisa que ela vai projetar um resultado ao final. E é um resultado específico, né? Aquele tipo de resultado que vai propor uma mudança legislativa ou a propositura de uma norma específica para aquela situação. E por fim, gente,
nós temos a pesquisa jurídico-exploratória. Essa pesquisa jurídica exploratória, ela por si só não se sustenta. A gente costuma dizer que é um tipo de pesquisa preliminar. É aquele tipo de pesquisa que a gente vai explorar aquele instituto jurídico, aquele fenômeno. É uma fase de aprofundamento, é uma fase em que a gente vai investigar mais, de modo mais geral, para tentar delimitar melhor o problema que a gente criou. Então, quando a gente fala dessa pesquisa jurídico-exploratória, a gente está falando de um primeiro passo, né? É uma necessidade de aprofundamento, de levantamento preliminares de dados, de bibliografia, para uma melhor delimitação do problema e das hipóteses, e inclusive, né, dos dados que serão precisos, né, coletar para se realizar aquela determinada pesquisa. Certo, gente? E aí, só para a gente conversar um pouquinho mais, eu queria falar para vocês das fontes de produção de conhecimento científico. Né? E a gente vai falar muito das fontes diretas, que dentro da pesquisa jurídica são as leis, né? A doutrina em si, e como fontes indiretas, a gente vai trazer aquilo que os estudiosos de outros campos do conhecimento trouxeram aí para a gente de ajuda, né, nesse sentido. É algo que está dentro dos outros tipos de conhecimento. Isso nos leva, gente, a trabalhar com a ideia seguinte: olha, é muito interessante que as pesquisas elas sejam interdisciplinares, ou seja, que haja conversa entre as outras formas de produção de conhecimento. Então, dentro do próprio direito, é muito legal que essa pesquisa não fique, por exemplo, restrita dentro do âmbito do direito civil, que seja uma pesquisa, por exemplo, que possa comungar com o direito constitucional, com o direito penal, ou seja, que ela perpasse, né, entre as demais disciplinas do campo de conhecimento. E indo além, é muito importante que essa pesquisa, quando possível, seja uma pesquisa transdisciplinar, ou seja, que vá para outro tipo de conhecimento que não o próprio direito. Por exemplo, que vá beber da fonte da psicologia, da sociologia, que vai beber da fonte, por exemplo, lá da ciência da computação, da medicina. Então, a gente fala de pesquisas hoje transdisciplinares, justamente porque a gente compreende que o nosso mundo é complexo, que os fenômenos sociais são complexos e precisam de ser compreendidos de modo mais completo, tentando trazer uma análise não só dentro de uma disciplina, mas entre várias disciplinas e entre vários campos do conhecimento. Gente, então um abraço e até logo!